Senhores telespectadores, o nosso programa hoje é num concelho do coração do país, na região do Pinhal. É o concelho de Figueiró dos Vinhos. Este concelho tem uma história curiosa e invulgar. Teve foral em 1204. Aqui uma terra muito perto, Arega, teve foral em 1201, ambos dados por um filho de Dom Afonso Henriques, um Pedro Afonso. Bom, isso explica a história. Como sabem, a grande maioria dos forais eram dados pelo rei. E a terra que tinha foral também tinha senhor. Havia um senhor que dava o foral e que tinha certos direitos. Só que esses direitos, quando o senhor era o rei, eram direitos distantes, vagos, não? Ao passo que quando o senhor era um particular, e neste caso eram os descendentes do Pedro Afonso, havia constantes fricções entre o direito do senhor e o direito do foral, e o direito da comunidade organizada, o direito dos vizinhos. Houve vários conflitos aqui, no século XIV e XV, e no princípio do século XVI. Os vizinhos resolvem, os vizinhos ou os representantes deles, não sei, resolvem fazer uma torre com ameias, uma torre com capacidade militar, uma torre com emblema da soberania do concelho. Aqui quem manda é o concelho, o que esta torre quer dizer, aqui quem manda somos nós, e fez-se aquela torre. E tem uma lápide, diz quem é, pessoalmente, quem é o responsável. São os juízes Bento da Guiar e Garcia Rodrigues. E os vereadores Gonçalo Muniz e Afonso Estevães. E o procurador Gonçalo Rodrigues. Tudo isto em 1506. Isto é para, se o rei quisesse exigir responsabilidades pela construção da torre, porque era proibido construir torres, completamente proibido. Aqui, eles, apesar da proibição, fizeram a torre, mas puseram uma lápide dizendo os responsáveis somos nós. O rei era Dom Manuel e não os puniu por isso. A torre está completamente desocupada, não tem nada no interior, senão a escada que sobe até lá acima. E é pena, porque é um monumento da autoridade municipal, do poder dos municípios no século XVI, um ponto importante para a história do município em Portugal. Este concelho de Figueiró não é dos maiores nem dos mais pequenos, tem 170 km². Tem uma população, enfim, não é grande, mas 7.000 habitantes. Está a descer, a população aqui está a descer, o que não admira, porque não há realmente indústrias, não há atividades novas, as pessoas vão para a cidade, isso é natural. Nos outros concelhos à volta acontece o mesmo. Enfim, e portanto hoje tem 7.000 habitantes, mesmo assim isto representa 40 habitantes por km². Já temos estado em concelhos onde há 6 habitantes por quilómetro, uma família. Bom, portanto, a população é média, há bastantes aldeias, claro, naturalmente a maioria estão já desabitadas. Mas houve um projeto interessante que foi transformar essas aldeias em lugares turísticos, as aldeias de xisto. Um dos monumentos mais significativos aqui de Figueiró dos Vinhos são as ruínas da ferraria da Foz do Alves. O Alves é uma ribeira, a Ribeira de Alves, São Vila, é uma ribeira que atravessa o concelho e vai desaguar ali, a poucos metros daqui, no Rio Zézer. É um sítio servido quer por esta ribeira, quer pelo Rio Zézer. E era, portanto, um sítio bom para fazer uma ferraria,
porque no século XVII não havia estradas, os caminhos naturais eram os rios e o minério, há aqui várias jazidas de ferro, era trazido pelo rio até à ferraria. A ferraria nasceu no século XVII, durante a Guerra Peninsular, durante a Guerra com Castela. Eram precisas bolas, eram precisos canhões, enfim, e aqui fizeram-se muitas das armas que nos ajudaram a ganhar essa guerra. Bom, mas a guerra acabou, as ferrarias continuaram e o Marquês de Pombal entendeu que já não eram precisas para nada, pois não havia guerra, para que eram precisos canhões, e mandou fechar isto. Bom, isto esteve fechado durante cerca de 50 anos, mas depois um grande brasileiro, português, nessa altura era português, José Bonifácio de Andrade e Silva, professor da Universidade de Coimbra, professor de metalurgia, uma cadeira foi criada especialmente para ele. Numa altura em que não se falava de metais, ele foi professor de metalurgia. E ele disse, bom, o ferro já não é preciso para os canhões, mas com a aproximação da Revolução Industrial, das construções, o ferro é cada vez mais necessário. Nessa altura o ferro estava a substituir a madeira. A madeira antes foi antecessora do ferro. Nas estruturas das construções civis, o ferro estava a ter um papel cada vez mais importante. E ele disse, bom, é muito importante restaurar esta fábrica e voltar aqui a fazer ferro para a construção civil e para o progresso que aí vem. Realmente reconstruiu a fábrica, que trabalhou, de tudo o que ele fez, só conheço um vestígio, que é um cruzeiro de ferro que está ali em Figueiró, com 3 metros de altura, pôs ali exatamente para mostrar o que se fazia nesta fábrica. É claro, além do cruzeiro, fazia-se muito ferro para a indústria, muito ferro para a construção civil, e isto durou até que o José Bonifácio cá esteve. Este José Bonifácio é uma grande figura da história nacional e uma grande figura da história do Brasil. José Bonifácio de Andrade e Silva nasceu no Brasil, em Santos, mas nessa altura não havia universidade no Brasil. E os estudantes brasileiros que queriam um curso superior tinham que vir a Coimbra. José Bonifácio veio a Coimbra, tirou os cursos de filosofia e de matemática, e depois a rainha deu-lhe uma bolsa para ele estudar na Europa. Esteve em França, Itália, na Inglaterra, na Alemanha, era a aurora da Revolução Industrial. Voltou a Portugal, foi nomeado lente de metalurgia na Universidade de Coimbra, foi nomeado intendente-geral das minas e metais de todo o reino. Era um homem muito respeitado, foi secretário-geral da Academia das Ciências de Lisboa. Não se sabe bem por que motivo é que em 1819, portanto antes da Revolução Liberal, ele saiu de Portugal e voltou ao Brasil. Parece que ele, apesar de já não ser muito novo, ainda tinha umas aventuras galantes e que houve uma que o comprometeu e que o obrigou a sair do país. Não sei se isto é verdade. Sei que quando chegou ao Brasil, em 1819, dá-se aqui em Portugal a Revolução Liberal, ele é um dos deputados das Constituintes. José Bonifácio e os irmãos vigorosamente defenderam os direitos do Brasil à independência e romperam com os Constituintes. Chegaram ao Brasil e depois tomaram um papel muito importante na independência, ao ponto de que chamam no Brasil o patriarca da independência. Foi ministro dos estrangeiros, foi ministro do reino, foi tutor do filho do imperador, futuro Dom Pedro II, enfim, foi a grande figura mental que presidiu à política brasileira durante os primeiros anos da independência. Quando morreu, foi venerado como um santo. É um grande vulto da independência do Brasil, um grande vulto do progresso material de Portugal, e o que hoje resta dele são aqueles tristes muros que além estamos a ver.
Quando eu estive aqui há 10 anos, via-se mais, porque via-se ainda a casa do administrador, mas de onde não para cá. Construíram esta ponte, a Ponte Nova, que está ali, e a construção da ponte caiu exatamente sobre uma parte das ruínas que desapareceram. Isto quer dizer que a importância da ferraria da Foz do Ales não tem sido compreendida pelos nossos poderes. Isto está pouco a pouco a desaparecer e por este caminho, em breve, nada nos recorda aqui essa intervenção do patriarca da independência brasileira. Ainda hoje, uma das grandes atrações de Figueiró dos Vinhos é a memória do grande pintor José Malhoa. José Malhoa não nasceu aqui. José Malhoa nasceu nas Caldas da Rainha em 1855. 55 é uma data importante, é a seguir à geração quando se está a pensar nos primeiros comboios, e é curioso, tenho aqui um álbum dele, justamente a passagem do comboio. Representa 6 crianças cheias de alegria, a agitar os bonés, porque passa o comboio. A passagem do comboio era uma festa. José Malhoa vive nas Caldas e ali por 70, 80, um amigo, o Henrique Pinto, que era daqui, trouxe-o até cá para ver esta paisagem. Ele ficou deslumbrado com a luz que aqui havia. É claro, eu hoje não lhes posso mostrar essa luz, porque vim aqui em dezembro. E ele não gostava de estar cá em dezembro. Ele vivia em Lisboa, numa casa que é hoje a Casa Museu Anastácio Gonçalves, e vinha para aqui, assim, aos primeiros clarões da primavera, março, abril, e ele estava aqui. Ficava aqui fechado, a pintar, a trabalhar, a passear pelos campos, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e princípios de novembro, quando o céu começava a nublar, ia-se embora, ia para Lisboa e passava lá confortavelmente o inverno. É claro que era nos meses da primavera e do verão que ele trabalhava mais. Nesta casa ele acabou as suas grandes obras. José Malhoa, no seu tempo, foi considerado uma espécie de príncipe dos poetas portugueses. Tem um estilo muito dele, muito dele. Eu acho que é o mais português de todos os nossos pintores. Fez parte de uma geração muito grande, a geração do Grupo do Leão. Grandes pintores. Eu ainda conheci alguns deles. É o tempo do Roque Gameiro, do Leandro de Barros, do Vela Aldemira, do Alberto de Sousa, do Martins Barata. E ele, nessa geração, é um príncipe. Toda a gente tem por este pintor um grande respeito. Fez obras que são célebres, o Fado, o Festejando São Martinho, que são os bêbados, e que dão uma imagem do pessimismo com que ele olhava para o povo português do seu tempo. De um modo geral, ele gostava de pintar os trajes populares, os costumes, o campo, com a tal luz dourada, uma luz deliciosa que ele encontrava aqui. Isto realmente no verão é dourado, agora é cinzento. Bom, são as leis do tempo que eu não posso modificar. Esteve aqui até à morte, em 33, portanto viveu muito tempo. Em 33 morreu sem herdeiros, a casa ficou para a Sociedade Nacional de Belas Artes, porque esta casa ele chamava-lhe o casulo, porque foi feita por ele. Isto
pedra a pedra, telha a telha, vidro a vidro. Foi ele que desejou, que quis, que pôs. Portanto, ele considerava isto como um casulo. Como sabem, o casulo é feito pelo bicho da seda com a sua própria baba. Isto é a baba de um grande pintor. Esta salinha, por exemplo, foi inteiramente decorada por ele, onde ele pintou a maioria dos seus quadros. Bom, depois ele morreu sem herdeiros, foi para a Cidade das Belas Artes e perdeu-se a oportunidade de fazer aqui um grande museu José Malhoa. E se eu lhes quiser mostrar aqui uma parte da obra de José Malhoa, tenho que recorrer a reproduções. Bom, mas estão a ver a luz destes campos, estão a ver o à vontade destes garotos estendidos na relva, estão a ver esta mulher, esta última mulher cheia de força, estão a ver, realmente, este homem pintava a vida e desde novinho, aos 10 anos, já pegava num pincel e aquilo não era lápis, era vida, era vida. E nunca andou em escolas estrangeiras, foi aqui o seu próprio talento que ele viveu, portanto não há influências estrangeiras, não há escola, não há nada. Há ele, a sua inspiração e as terras que ele amava. Figueiró dos Vinhos tem a honra de ser a terra que ele amou mais na sua vida. Tenho muita pena que este casulo que ele fabricou não seja hoje um museu de José Malhoa. Mesmo aqui em Figueiró é difícil encontrar um quadro dele. Aqui na Igreja Matriz há um quadro que não é o género dele, que é pintura religiosa, mas vamos vê-lo. Esta Igreja Matriz é o único monumento nacional do concelho. E com razão. O edifício de 3 naves era enorme, é do fim do século XVI, o que mostra, nessa altura, a terra é opulenta, tem riqueza, uma riqueza que vem da agricultura, da introdução da batata, da venda do azeite, de muita gente de fora, de imigração, e a verdade é que fizeram um grande templo. O altar-mor é do século XVII, talha dourada. O retábulo, o quadro que está no altar-mor e que foi o que nos trouxe aqui, é o Batismo de Cristo, o único quadro de José Malhoa que se pode ver aqui na vila. Bom, não se pode dizer que seja uma das obras-primas do pintor. Ele não era religioso e, portanto, o quadro não tem nenhuma emoção religiosa e ninguém dá o que não tem. Está fora da dimensão habitual das pinturas de Malhoa e ele não foi capaz de dominar essa dificuldade. O quadro é preenchido em metade por um céu luminoso, mas esse céu luminoso provoca a sombra do primeiro plano, que mal se vê. É, portanto, um quadro, enfim, que ele fez aqui para a igreja da terra que considerava sua e que a terra aceitou e que hoje preside a igreja, mas que realmente não é das obras-primas do pintor. Há aqui outras coisas notáveis. Há, por exemplo, um Cristo do escultor Simões de Almeida, que o esculpiu e depois o mestre Malhoa pintou e realmente é, portanto, a única obra de colaboração entre os dois grandes artistas, porque Simões de Almeida era daqui e houve uma grande amizade entre ele e mestre José Malhoa. Uma das inovações aqui no concelho é a das aldeias restauradas.
É claro que havia muitas aldeias, a maior parte delas foram ficando cada vez menos povoadas, porque as aldeias viviam de pequenas glebas de terra, de agricultura, que deixou de ser compensadora, ao passo que as exigências, as necessidades dos aldeões eram cada vez maiores. Hoje, um homem de uma aldeia ou de uma cidade precisa de serviços de saúde, de serviços de educação, de serviços de burocracia, de serviços de transportes, e a aldeia não está preparada para dar nada disso, nada disso. Isso encontra-se na vila. Portanto, pouco a pouco, as pessoas foram saindo das aldeias, concentraram-se nas vilas, as aldeias ficaram desertas e começaram a morrer, a cair. Há imensas aldeias cobertas de ruínas. Bom, todavia as aldeias têm um encanto, o encanto pitoresco, o encanto da paisagem, da natureza. Bom, e aqui surgiu esta ideia: restaurar as casas, segundo a sua linha antiga, dar-lhes o conforto, as casas de banho, água canalizada, enfim, uma coisa que se possa viver, e fazer delas lugares turísticos. Estou agora na aldeia do Casal de São Simão, aqui no concelho de Figueiró dos Vinhos, que agora, nesta altura, tem, parece que 5 habitantes, mas no sábado e sobretudo aos domingos vem gente de Leiria, vem gente de Coimbra, vem gente de Ancião, vem gente de Lisboa. Tem aqui uma casinha, isto dá-lhes, enfim, um conforto e uma ideia de evasão da cidade que realmente é uma alegria. E a aldeia está a renascer. Hoje o Casal de São Simão é uma atração turística. Sei que noutros concelhos também há esta tendência a chamar aldeias do xisto, porque a pedra predominante aqui é o xisto, mas são realmente velhas aldeias, não é restauradas, é ressuscitadas. Oxalá que este movimento continue e que as aldeias ressuscitadas sejam cada vez mais numerosas. É este o primeiro programa do ano 2010. Desejo a todos um novo ano com todas as alegrias. Não julguem que vai ser um ano fácil, não. É um ano que vai exigir muito de todos nós. Vai exigir uma passada mais larga, uma abraçada mais intensa. Todos nós temos que fazer mais. E, se o fizermos, não há crise que nos vença. Para todos, os desejos de um ano novo, cheio de trabalho e de saúde.